O Neymar tem cidadania italiana e eu que moro na Itália, falo a língua, pago os impostos aqui, não. Mas calma, antes de você ficar bravo com o Neymar ou com quem quer que seja, inclusive comigo, cara, assiste este vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que você vai ter aqui informações muito importantes que resguardam a imigração. Meu nome é Renan Ferraz e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês por que tem pessoas que moram aqui de maneira legal há mais de 10 anos e não têm uma cidadania italiana, por exemplo, e pessoas como, por exemplo, o Neymar, que nunca moraram na Itália, que não falam italiano e não tem qualquer relação com a Itália, já possuem a sua cidadania. Bom, primeiramente, até onde se sabe, pelas mídias e tudo, o Neymar ele tem a cidadania italiana porque ele se casou com uma cidadã italiana, né? A sua esposa, ela é cidadã italiana e existe uma regra muito simples. Se você é casado com um cidadão italiano, você tem direito ali inicialmente a um permesso de soggiorno por reagrupamento familiar e se você ficar casado com essa pessoa por no mínimo 3 anos, sem filhos, claro, você já pode pedir sua cidadania italiana, ou se você tiver filho ou filhos, a partir de 1 ano e meio de casados, já se pode obter a cidadania italiana por este motivo, por motivo de matrimônio com um cidadão italiano. Agora, se o seu caso é diferente, ou seja, se você não é casado com um cidadão, uma cidadã italiana, ou você não tem um ancestral, né, o dito antenato italiano, aí sua situação é um pouco diferente. O caminho para você é a residência legal no país. E aí é um longo percurso, porque você só pode pedir a cidadania quando você tem no mínimo 10 anos de residência legal no país. E ainda assim não é tão simples. Você espera 10 anos, né, até poder, né, fazer ali o pedido de cidadania, e aí você vai precisar comprovar um monte de coisas. Por exemplo, uma renda mínima anual, né, pelos últimos 3 anos antes do pedido. Essa renda ela varia, né, até o momento ele tá na casa dos 9 mil, entre 9 mil e 11 mil euros anuais. Ou seja, você tem que comprovar aí que você tem condições, né, tem condições de se manter como um cidadão digno, enfim. Vai ser pedido também um exame de italiano nível B1. E esse nível, pessoal, é um nível bem tranquilo. Olha, eu me orgulho em dizer que eu tenho um nível C1 de italiano, que é quase ali, já está ali perto do nativo. E eu me orgulho muito porque eu estou aqui no país, eu vivo aqui na Itália há 5 anos. Então, eu conheço gente que vive há 15, 20 anos. Não é, sabe, por demérito, mas eu me esforcei muito, cara. Eu me esforcei muito para falar a língua como eu falo. E esse nível aqui exigido pelo governo para obter a cidadania é um nível bem tranquilo. Então, assim, tá? Assim, uma pessoa que tem no mínimo 10 anos de Itália, ela vai falar um nível B1, assim, como dizem os italianos, obrigatoriamente, per forza. Claro que a situação muda se você, por exemplo, tem um visto aqui, um permesso de soggiorno, por proteção internacional. E dentro da proteção internacional, você tem vistos diferentes. Tem o asilo político, né? E falando aqui especificamente do asilo, esse tempo ele cai de 10 para 5 anos. Em alguns casos pode ser dispensado a comprovação de língua e em casos ainda mais especiais, inclusive a comprovação de renda. E isso explica um pouco do porquê que o cidadão italiano às vezes fica tão bravo com essas, segundo eles, regalias, né, do governo. Tem pessoas que se aproveitam do sistema, isso com certeza vai ter. Mas, olha, o sistema, de qualquer maneira, de vistos, né, o processo, né, de visto é um processo longo, é burocrático, ou seja, é chato. Então, também não é tão simples assim, sabe, burlar o sistema como as pessoas pensam, né? Você vai falar com um italiano médio sobre o assunto cidadania, cara, eles não sabem absolutamente nada sobre cidadania italiana, assim como a maioria dos brasileiros, o brasileiro médio, se você perguntar como funciona a cidadania brasileira para um cidadão estrangeiro, muitas das vezes a pessoa não vai saber por onde começar, não vai saber explicar o que precisa fazer, quanto tempo de residência que tem que ter no país. Então não se irritem, né, com os italianos, porque eles, assim como nós, também são, na maioria, na sua maior parte, um pouco, diria ignorantes no assunto. Cabe você estudar o seu caso, traçar uma estratégia e seguir em frente.
Essa renda mínima anual exigida pelo governo italiano não é um valor assim altíssimo, muito pelo contrário, é um valor bem médio, aliás, quase abaixo da média. O que acontece é que muitos empregadores se aproveitam, né, de trabalhadores, eu falo legal, sempre legais, estrangeiros, e nunca dão para essas pessoas um contrato longo, sabe? Não dão uma certeza para essa pessoa. Então, essas pessoas, elas não, por não conseguirem ter ali uma comprovação de renda estável por no mínimo ali 3 anos antes do pedido de cidadania, elas têm o seu visto, ou desculpa, o seu pedido de cidadania indeferido, ou seja, negado, né, por conta disso. E é o que limita a maior parte dos imigrantes, tá? Maior parte. Conheço muitos brasileiros não diria muitos, mas eu conheço alguns brasileiros que estão aqui tranquilamente há mais de 10 anos e ainda não conseguem pedir por conta dessa limitação. Inclusive, quando eu estava em Pisa, no começo desse ano, até tem vídeo aí no canal, eu conheci uma moça, uma brasileira, que trabalhava no hotel onde eu estava hospedado, e ela, imagina, ela tinha, acho que ela tem 29 anos, e ela veio para cá com 8 anos de idade, e ela até hoje não conseguiu fazer o pedido de cidadania por conta disso, ela nunca conseguiu ter um trabalho ali estável, né? Então essa é a realidade de muitos estrangeiros aqui na Itália. E tem situações, inclusive, piores. Se você, por exemplo, é filho de pais imigrantes, pais que não têm a cidadania italiana, você basicamente vai ter que... Você nasce aqui na Itália, você estudou aqui, a sua primeira língua é o italiano, todos os seus amigos, todo o seu meio social é italiano, mas pelo fato dos seus pais não serem italianos, você não é italiano, segundo o Estado. Então, você vai ter que estudar aqui, fazer toda uma vida aqui, e só com 18 anos, ou seja, quando você se torna ali maior de idade, você pode fazer o pedido de cidadania italiana. E tem muitos casos de gente que tem problemas, porque chega numa certa idade ali, a pessoa não tinha toda a documentação. Então tem casos, inclusive, famosos, de gente que mora aqui na Itália há 30 anos e nunca teve a cidadania italiana, tá? Não consegue obter a cidadania italiana. E é um problema. Não adianta falar fingir que isso não existe, que não tem, enfim, que é qualquer coisa, não. É um problema também para o país, né? Porque essas pessoas, elas se sentem italianas, elas têm de fato uma vida aqui. Não estou falando de gente que chegou ali no barquinho ou pulou fronteira de não sei. Não. Estou falando de pessoas que já nasceram aqui. E aí, por outro lado, tem a situação dos ítalo-descendentes, né? No Brasil, nós temos aí mais de 30 milhões de ítalo-descendentes, segundo dados aí consulares. E, basicamente, até pouco tempo atrás, aí coisa de um pouco mais de um ano, você, por ser descendente de um italiano, ter o sangue italiano, você tinha o direito ao reconhecimento dessa cidadania. Direito esse que foi defendido pelo Estado italiano lá em 1992, né? E hoje, mais de 30 anos depois, o mesmo governo que uma vez defendeu que você, por ter sangue italiano, deveria ter o seu direito reconhecido como cidadão italiano, hoje diz o contrário. Então, através do decreto Tajani, como eu já vi gente brasileira falando aí, Tajani, esse decreto ele limitou, né, a transmissão da cidadania, o que por muitos juristas é considerado algo ilegal, inconstitucional, e de fato isso agora passou para uma outra esfera, está na discussão, foi para a Comissão Europeia, né? Ou seja, a União Europeia vai decidir se isso é legal ou não, porque basicamente eles dizem que existem o ius sanguinis, né? Ou seja, o direito de sangue, mas que só se você for neto de italianos, né? E na Constituição está muito claro que se você tiver um ancestral italiano, não importa se você tem uma gota de sangue italiano, se seu ancestral for italiano, você é cidadão italiano. Então uma coisa ali, né, bate com a outra. Isso também é polêmico, né? Porque tem toda a história tem ali dois lados. Eu como um agente ali neutro, porque eu, sinceramente, a mudança dessa lei na minha vida não altera em absolutamente nada. Então, estou falando realmente aqui como um agente neutro, assim, alguém que está olhando do lado de fora da situação. Tem o lado do cidadão que descende, né, de um italiano que está lá no Brasil, que cresceu
com o nome de família italiano, com aquela familiaridade e identificação com a cultura italiana. Em muitos casos, aprendeu a falar, inclusive, o dialeto que os ancestrais falavam e foi passado de geração em geração até a pessoa. E, de repente, essa pessoa não é mais considerada italiana pelo Estado italiano. E na época teve uma grande propaganda, né, sobre isso. Inclusive, teve uma matéria famosa da RAI, que é a TV italiana, em que eles foram ao Brasil, né, eles foram em frente ao consulado geral da Itália em São Paulo e entrevistaram pessoas que estavam na fila, né, para ir buscar o documento italiano. E eles perguntavam coisas como: ah, você sabe quem é o primeiro-ministro da Itália? Ah, você sabe quantas regiões tem a Itália? Ah, você sabe, ou seja, conhecimentos gerais. E as pessoas não sabiam, as pessoas não sabem nada. E esse tipo de propaganda ajudou a mudar um pouco a percepção da população italiana, porque muitos italianos, eles defendem que, calma, a pessoa ela não mora na Itália, ela não paga seus impostos aqui, ela não sabe absolutamente nada sobre a Itália, não sabe falar a língua italiana. Por que essa pessoa tem direito à cidadania italiana, a ter a cidadania reconhecida, e pessoas que cresceram, passaram uma vida aqui, que são italianos, né, por todos esses critérios que eu já citei, não têm direito? Então, assim, uma coisa começou a combater com a outra e gerar uma série de conflitos que culminou, né, nesse decreto Tajani. E é bem verdade também que tem muitas pessoas que vieram para a Itália fazer sua cidadania e elas chegam, se inscrevem lá, têm a sua cidadania reconhecida, se inscrevem lá no comune, né, na prefeitura, e depois, pegam os documentos e, como dizem, capa o gato, né, vão embora para outro lugar e beleza, é um direito delas. O problema é que a Itália é um país extremamente burocrático. E aí a gente vem do Brasil, né, e não sabe como as coisas funcionam aqui. Você acredita num advogado que diz: não, você, a partir do momento que você pegou seu certificado de nascimento, sua carteira de identidade, você é italiano e você está livre. E a pessoa vem, faz isso e vai embora, e acha que é por aí. Só que, enfim, o nome fica na anágrafe italiana, ou seja, no banco de dados italianos, enfim, isso gera uma série de problemas, entraves burocráticos, e isso também faz com que, na percepção do cidadão italiano, isto seja encarado e visto como um problema. E é por isso também que você vai ver muitos cidadãos italianos nascidos aqui, enfim, italianos, né, como dizem, ao 100%, que são a favor do decreto Tajani. Por outro lado, você ter uma imigração, você ter imigrantes que tenham documentos italianos, por exemplo, quer dizer, a pessoa não nasceu aqui, ela não tem nenhum vínculo italiano a não ser o seu sobrenome de família, e aí ela vem para cá, né? Ela trabalha de fato como um imigrante, porém documentado. E para um empregador, por exemplo, isso é muito mais benéfico, porque ele está contratando uma pessoa que não vai ter problema imigratório, que não tem problemas de documentação, que tem valores parecidos com os valores da cultura, né, italiana. Porque, por exemplo, o que tem a ver um cidadão que vem do Paquistão, um cidadão que vem do Bangladesh, da Índia, do Marrocos, o que essas pessoas têm a ver culturalmente falando com a Itália, com Portugal, com a Espanha, né? Não tem nada a ver. É óbvio que um brasileiro, que um latino que tem essa ascendência, ele vai se adaptar muito melhor aqui ao país, às condições, e porque ele também se parece com as pessoas daqui, enfim, tem uma série de coisas que são positivas. Mas, infelizmente, existe essa polêmica aí do ius sanguinis, né? E eu acredito que seja uma tendência, gente, mundial, essa coisa de ir mudando regras de imigração, né? Estão combatendo a imigração, mas, na verdade, a verdade é que a imigração, ela, no fundo, ela existe porque o imigrante é a pessoa que vai fazer o trabalho que você, que é nativo, não vai querer fazer. Essa é a verdade. Em países da União Europeia, por exemplo, a maioria dos cidadãos nativos, eles estão fazendo uma faculdade, estão fazendo um mestrado, estão fazendo um doutorado. Eles querem trabalhar de 6 a 7 horas por dia, de segunda a quinta-feira, no calor
sob o ar-condicionado, no inverno, no aquecedor, no aquecimento. Ou seja, essas pessoas elas estudam, se dedicam, se qualificam para ter para ter uma vida mais fácil, né, ali a nível trabalhista. Então essa pessoa não quer pegar no batente, ela não quer limpar uma privada, ela não quer varrer um chão, ela não quer limpar um vidro de um prédio do lado de fora, nas alturas, né? Quem vai fazer esse trampo? É o imigrante. Quem faz esse trabalho? O imigrante. E se esse imigrante tiver documentos, melhor ainda. Então a imigração ela existe por conta disso. E hoje no mundo que a gente está vendo é uma grande propaganda contra a imigração, vários tipos, né, de imigração que tem. Por exemplo, vocês viram essa mudança em Portugal? Vamos supor que Portugal tivesse o direito ius sanguinis, né? Portugal, como Estado, foi fundado em 1138. A Espanha, como país, como essa nação, foi fundada em 1479. Então, quer dizer que se eu tivesse, e eu tenho, né, como a maioria dos brasileiros também tem, ancestrais portugueses ali do século XV, você já poderia pedir cidadanias de Portugal, da Espanha. Enquanto isso, a Itália, foi como Estado italiano, como país, como nação, foi fundada em 1861. Antes disso, eram ali reinos. Então imagina que todos esses países, se todos esses países tivessem ali o direito de sangue, é lógico que eu ia dar uma baita de uma confusão, enfim. E o que a gente está vendo agora em 2026 é a balança indo para o outro lado, ou seja, está rolando quase que uma corrente, né, anti-imigração. E eu acho que, e assim, de verdade, eu acredito que é uma coisa que passageira. Assim como a corrente muito imigratória, né, foi forte e passou, a corrente contra a imigração também vai passar. Nesse momento, então, a gente tem Portugal, que alterou suas regras. A Espanha ainda é uma solução rápida para quem não tem direito a um ius sanguinis italiano, por exemplo. É uma solução rápida, mas vocês estão vendo o que está acontecendo aí no escravo espanhol, né, Ceuta, tudo que está rolando. Então acredito que tudo isso vai colaborar, né, para mudanças também na regra na Espanha, mudanças de regra na Espanha, porque tem já inclusive petição de países europeus para romper o acordo Schengen com a Espanha. Né? Você já tem Suécia, você já tem Itália, você tem Finlândia, ou seja, essa pressão europeia sobre o governo espanhol com certeza vai fazer com que as regras mudem aí nos próximos meses, talvez anos. Então, assim, meu amigo, minha amiga, se você está aí no Brasil, você está infeliz, né? Ou enfim, você sente que as coisas não vão, que você quer experimentar outras coisas, eu acho que agora é de verdade, é a hora de você de fato se preparar, sabe? Não tô falando para você arrumar as malas e amanhã ir embora, não. Mas agora é o momento de se preparar, porque quando a situação migratória ela muda, fica tudo mais difícil, vence quem está mais preparado. Então se prepare com dinheiro, com instrução, sobretudo, tá? Instrução. Analise quais são as possibilidades, as melhores possibilidades para você. Analise também outros países. Saia um pouco desse eixo, sabe? Apesar de eu falar bastante sobre a Itália, eu morar na Itália, eu acredito também que você pode tranquilamente pesquisar também outras possibilidades. Por que não, né? Imigrar é um tema assim muito longo, muito extenso. Você tem muitas opções. Se este vídeo foi útil, se eu trouxe aqui algumas informações, se você concorda ou discorda do meu ponto de vista, deixe nos comentários as opções. Agora eu estou tentando ficar aqui mais presente em outras, né, redes sociais também. Né, tem meu Instagram, tem o TikTok, tá tudo aí na descrição, no link do canal. E é isso, pessoal. Até logo. Valeu!